inovação. Essa é a palavra que nos move. Unimos o diferente, o incomum, para chegar ao novo e incrível resultado. Porque inovando estamos um passo à frente, nos preparando para o futuro, antecipando as soluções e evitando os problemas. Nós desafiamos o impossível, a lógica, a praticidade. E por quê? Porque temos espírito empreendedor, inquieto, corajoso, criativo. O mesmo espírito que transformou a forma de comunicar, os meios de transporte, as cidades e as indústrias. E unindo nossos esforços, criamos novos modelos de negócio. Melhoramos experiências, reduzimos custos, aumentamos a produtividade. E a transformação? Com o poder das indústrias e a vontade das startups, essa transformação fica ainda mais forte. E é por isso que a BDI está aqui hoje. Porque acredita. Porque pensa diferente. Porque inovar é uma paixão. E principalmente, porque você está aqui hoje. Segundo Fórum de Inovação Startup Indústria. Inovação que transforma o mundo. Uma salva de palmas a todos vocês. Gente, bom dia a todos. É com muita alegria convite da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, em nome do programa Conexão Startup Indústria, apresento e dou as boas-vindas a vocês ao segundo Fórum de Inovação Startup Indústria, dessa vez acontecendo dentro desse evento incrível do Case. Bom, alguns de vocês podem não me conhecer, meu nome é Bernardo Luna, eu tenho mais de 18 anos com experiência em produtos digitais, já trabalhei com muitas startups, até nos últimos anos eu tocava uma startup de inteligência artificial e recentemente eu atuo como diretor de inovação em produto do QConcurso.com, que é uma edtech no Rio de Janeiro com mais de 7 milhões de usuários. Então eu gosto muito desse tema de inovação, produto, acho que eu vivo isso intensamente a minha vida toda e por isso eu recebi com muita honra esse convite de estar aqui com vocês esses próximos 2 dias. A gente está falando sobre inovação, startups, indústrias, e isso tudo, eu ou estaria aqui, ou estaria aí sentado junto com vocês para assistir essas palestras, esses painéis, e principalmente os programas também que estão nascendo, né? Falando sobre a BDI, ela é o segundo ano que ela lança esse fórum de inovação, então é um fórum de inovação exatamente de conexão entre startups e indústrias, e com isso ela tem 3 objetivos, né, muito claros. O primeiro deles é disseminar o conteúdo de informações baseado sobre inovação, startups e indústrias. Depois, nós temos que compartilhar informações. Então, a gente vai ver o relacionamento entre startups, indústrias e também os ecossistemas de inovação. Por fim, apresentar as ações que nós temos nos programas esse ano. Bom, nesse evento a gente vai ter o encerramento do primeiro ciclo do programa, com 10 startups e com 10 indústrias, contando como foi esse relacionamento. Nós teremos também o lançamento de mais 2 editais, que é o Conexão Indústria 4.0 e o Conexão Startup Brasil. Teremos também algumas conversas, alguns painéis sobre mindset, que é uma coisa super importante, nós sabemos o quanto o mindset nos atrapalha ou nos ajuda a ter sucesso, né? Então vai ser super legal ouvir sobre mindset e também sobre os ecossistemas de inovação no mundo. Vamos ouvir um pouco sobre Silicon Valley, sobre Israel, Alemanha, Portugal e também a Inglaterra. E, claro, no final do dia de amanhã, teremos a participação do grupo do Open Innovation BR. Isso só foi possível por conta de todo um time colaborativo que trabalhou junto para poder trazer esse evento. Mas, na verdade, isso começou há mais de 2 anos atrás, que eles se juntam para conseguir melhorar o relacionamento e trazer mais inovação para o nosso país através da conexão entre startups e indústrias. E muitas coisas já foram conquistadas, eu acho que esse programa que vai ser apresentado no encerramento hoje já vai conseguir mostrar isso para vocês, mas ainda tem muitos desafios. Então, esses 2 editais, eu acho que eles vão provar para a gente, né, o quanto nós evoluímos e o quanto nós vamos evoluir cada vez mais. Bom, falando sobre inovação, sobre evolução, todos vocês receberam na cadeira de vocês uma ecobag, e dentro da ecobag tem uma água para vocês poderem tomar, claro, se tiver calor, se estiver com a boca seca, pode tomar essa aguinha, claro, e também tem um folheto com todos os produtos da BDI para vocês consumirem também, ok? Mais do que conteúdo, importante dizer que hoje é um dia de celebração, é um dia de comemorar esse ano incrível da BDI com todos nós, né? Também me sinto parte disso. E para a gente começar então esse dia, eu gostaria de convidar o presidente da BDI, Guto Ferreira, e pedir para vocês uma grande salva de palmas para eles.
dia a todos. Eu vou confessar para vocês que acho que esse é o primeiro evento que eu fico nervoso. E esses últimos dias têm sido dias de muita emoção, né, para o time da BDI. Sobretudo porque é um final de ciclo em que a gente tem que apresentar os resultados, e resultado para a gente é que nem padaria ultimamente. Nós estamos apresentando resultado para dar com pau todo santo dia. E isso é um grande orgulho, mas também traz uma grande pressão, não só comigo, mas para todo o time. Então, primeiro eu gostaria muito de começar agradecendo todo o time que se empenhou na montagem do evento, no primeiro edital, em tudo que vocês fizeram, porque muitas vezes é o presidente, na verdade, geralmente é o presidente que aparece para a foto. Mas o trabalho, o grosso do trabalho, o entendimento, as análises, as conversas são feitos por esse time fantástico que eu tenho e que foi montado por uma mulher fantástica também, que acabou de ser mãe, que é a Elisa. Está afastada por enquanto do trabalho, mas que também é do meio da inovação, que com certeza em breve volta à nossa equipe. Também agradecer ao Miguel, que é o nosso diretor também, e a todo o resto do time da BDI e do Ministério, que está aqui presente. E eu gostaria de cumprimentar, o ministro está chegando agora. O trânsito em São Paulo, vocês já viram que está hoje uma coisa maluca. Mas o Rafael, que é o secretário de Inovação do Ministério da Indústria. Há 2 anos, quase 2 anos e meio, que vão se completar agora no final de dezembro, eu fui convidado para assumir a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E eu não sabia o que era isso. Meu mundo era só startup, mentoria, Campus Party, Startup Weekend, visitar o Cubo, fazer consultoria, investir em startups. Eu não sei se o Kepler está por aqui também, mas também queria agradecer muito a presença de 2 pessoas, além das grandes empresas que participaram do nosso primeiro edital e que vão apresentar aqui os resultados, e foram fundamentais para a gente demonstrar uma coisa: é possível abrir porta para a startup resolver os problemas da indústria no Brasil. Mas eu gostaria de cumprimentar o João Kepler, que é para mim o maior investidor anjo do país também, que estava aqui, ele estava sentado, deu uma saída, deve voltar. E também uma pessoa que aceitou o nosso convite de última hora para estar aqui no fórum, e eu não poderia deixar, na pessoa de quem eu vou cumprimentar todos os demais palestrantes, que é o Alan Hoffman. Não sei se o Alan está aqui. Tá? Deve estar por ali. O Alan é o head, está lá atrás, ó, ele estava num buraco ali, ó, uma sala. O Alan Hoffman, ele é um argentino que se mudou para Israel, e hoje ele é o head para a América Latina do Israel Innovation Authority. Amanhã ele vai estar falando para vocês a experiência absolutamente incrível de Israel. E os outros países também aqui. Mas eu assumi o compromisso de liderar um time na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E um dos primeiros desafios que eu encontrei era tentar colocar um tema que eu via no resto do mundo e que no Brasil ia muito pouco. Como que a indústria poderia trabalhar com o Brasil, com a startup. Conversamos com a Elisa assumiu a gerência, a Elisa implantou a gerência de inovação na BDI. E a gente começou a perceber uma coisa interessante. Quando você falava com a indústria, o que você acha de startup? A indústria falava assim: é aquele bando de moleque que só faz joguinho. Pô, aquilo me deixava bravo. E aí quando você ia para a startup, mas e a indústria? A indústria é um bando de gente velha que não sabe o futuro do Brasil. O cara não tem Insta, não tem Snap, como é que ele vai saber o futuro do Brasil? Basicamente era esse o pensamento. E a gente começou a perceber que a indústria, quando ela comprava tecnologia de fora para resolver os seus problemas de produtividade, por aí vai, esses problemas, eles eram, essa tecnologia ela era feita lá fora por startup. Mas a indústria não sabia disso. E não aproveitava o potencial daqui. Daí nasce o programa Conexão Startup Indústria. Um edital ousado, no começo, reforço, muito questionado, porque ainda não tinha no governo federal um entendimento de como seria possível criar esse match. Como que uma agência de desenvolvimento industrial poderia trabalhar com as 2 pontas. As coisas foram ocorrendo, as empresas passaram, mais de 400 startups entraram no edital, mais de 30 indústrias entraram no edital, 10 foram selecionadas. Foi uma briga boa, porque ótimas indústrias ficaram de fora, vão acabar entrando também no segundo edital, e outras instituições de apoio também participaram para orientar as startups nesse match. E qual foi o grande aprendizado disso tudo? Que a saída para a indústria brasileira, uma delas, para a eficiência energética, para a melhora da sua produtividade, está no relacionamento com startups e scale-ups. Isso nos trouxe um aprendizado, junto com as indústrias, que acabou virando meio que um guia
de como trabalhar esse relacionamento. E é isso, basicamente, que a gente vai apresentar para vocês, os resultados com essas 10 indústrias, com as startups. A gente acabou participando também da Game XP recentemente, onde nós levamos algumas empresas e algumas startups, foi um ótimo resultado. E, por fim, eu gostaria de deixar o meu entendimento nesse final de ciclo, que eu acho que eu acabei de falar, quem estava lá na abertura acabou ouvindo, mas o meu entendimento é o seguinte: a gente está num momento de muita transição no Brasil, literalmente um momento de transição no Brasil. E é um momento de final de ciclo e de início de um novo ciclo, talvez um ciclo diferente. Para esse ciclo diferente, é muito importante que vocês passem a defender, seja pela sua startup, pela sua scale-up, seja nas suas empresas, seja o time do governo federal, que também está aqui presente, não só do MIDIC, da BDI, mas BNDES, o pessoal do Sistema S do SEBRAE também, mas que o próximo governo entenda de forma definitiva que a inovação tem que ser obrigatoriamente pilar central de desenvolvimento no Estado no Brasil. Por que tem que ser obrigatoriamente pilar central de desenvolvimento do Estado no Brasil? Porque é isso que acontece nos países que têm dado certo. Nós não estamos querendo inventar a roda. A gente só quer que a inovação tenha o seu papel de destaque no desenvolvimento do Brasil, e é para isso que eventos como esse, como o Case, acontecem. Então eu gostaria de agradecer a presença de vocês. As histórias são riquíssimas que vocês vão entender. Daqui a pouquinho vocês vão poder ouvir o ministro, a gente vai conseguir ouvir o Rafa também, enquanto o ministro não chega, e a partir daí venham as histórias e o aprendizado. Obrigado demais às empresas que participaram da primeira edição, e que vem a segunda, que é o nosso edital binacional com Portugal, a terceira provavelmente. A minha equipe fica meio maluca quando eu saio anunciando coisas sem ter a certeza absoluta, né? Mas é a questão da prototipação. Então, a gente tem que dar uma prototipada, né? E pressionar também. Então, o terceiro edital eu tenho certeza que será com Coreia e o quarto com Israel, ou na ordem invertida. Obrigado, gente, que vocês tenham um bom trabalho. Muito bom. Valeu, presidente. Pode levar o microfone. Que aí, quando você quiser subir ao palco, você pode... Já vem direto. Vamos agora para o encerramento do primeiro edital do Startup Indústria. E para isso é legal contar um pouco, né? Foi lançado esse edital em março de 2017 e foram realizados nada mais nada menos do que 32 POCs, para quem, né, provas de conceito conjuntas. Desses POCs, houve uma premiação de aproximadamente 4 milhões de reais. Nisso, 10 indústrias classificadas e também selecionaram 10 startups para o desenvolvimento desses pilotos. A trajetória e os resultados vocês vão conferir no vídeo que vamos apresentar agora. Nós acreditamos na inovação. Por isso, corremos atrás dela todos os dias. O programa Startup Indústria contribuiu muito para o nosso processo de inovação aberta. Ele nos apresentou um mundo diferente do que estávamos acostumados e as possibilidades e vantagens de se trabalhar com startups e empresas mais ágeis do que as tradicionais. O programa Startup Indústria, né, ele é um grande estímulo que a BDI acaba trazendo para empresas como a Embraer, né, e algumas outras empresas, para que a gente possa conseguir, dentro da nossa priorização de investimentos, perceber como mais atrativa uma parceria com a startup. Os principais benefícios é justamente a profissionalização. Então, com a oportunidade, em conjunto com a 3M, nós tivemos uma exigência necessária a esta grande empresa, mas que nos trouxe a oportunidade de profissionalizarmos os nossos processos, fazendo com que estejamos aptos e preparados a qualquer outra grande indústria que venhamos a nos relacionar. Foi a oportunidade da gente conseguir validar a nossa proposta de valor, né? No momento que a gente consegue provar que é possível explorar um novo conceito de desenvolvimento tecnológico a partir do mar, num modelo totalmente sustentável. E o programa oportunizou essa possibilidade. O programa Startup Indústria tem contribuído bastante para a DAO no desenvolvimento do relacionamento com startups, desde a fase do matchmaking, que foi muito bem feita pela BDI, que conseguiu colocar em contato com a DAO startups que realmente eram alinhadas com as demandas que a gente expressou naquele momento. Também foi muito importante a
a própria estrutura do programa BDI Startup Indústria, extremamente flexível, de pouca burocracia, permitindo que a gente conseguisse colocar toda a nossa energia e o nosso tempo no desenvolvimento do projeto. E também não podemos deixar de mencionar a própria premiação provida pela BDI às startups, provendo assim um fôlego financeiro às startups, que muitas vezes isso é uma parte extremamente importante para um desenvolvimento de um novo projeto e uma startup. Aqui a startup tem um ambiente propício para a geração de inovação. E uma grande indústria, ela tem toda a capacidade de colocação de novos produtos no mercado, ainda mais uma grande indústria como a Dow, que tem uma capilaridade global. Então é a união do melhor dos dois mundos, novos produtos, inovação e capilaridade, potencial de colocação de produtos no mercado. O programa Startup Indústria foi criado com a intenção de trazer novos modelos de inovação e de negócios, e foi construído lado a lado das indústrias, startups e demais representantes do ecossistema de inovação. Ele surgiu do problema em busca da solução, e ao todo foram mais de 1000 players, 4 eventos de validação e visitas a indústrias de todo o país. No primeiro edital, foram cerca de 400 inscrições, com 10 indústrias e 100 startups classificadas, 32 provas de conceito, 10 pilotos desenvolvidos e mais de 4 milhões de reais em premiação. Mas nós fomos além, superamos as mais altas expectativas. A participação no programa Startup Indústria da BDI foi fundamental para a Virture desenvolver a sua solução, colocá-la de modo madura no mercado. Essa foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar um passo além. Tive um fomento que permitiu eu dar o passo além do só ideia e só do projeto e bater em porta fechada. Nesse momento, atualmente nos últimos 8 meses, 10 meses, realmente foi algo que eu tenho lutado bastante tempo. E espero que seja só o primeiro etapa. Essa conexão com a Caterpillar, ela abriu outras portas, gerou, claro, um grande case para a gente, isso fez com que a gente pudesse expandir também comercialmente. Não só abriu os horizontes da Beermind para um mercado que a gente não conhecia, né, como também ajudou a gente a criar soluções mais robustas, passar por processos de negociação e conexão com uma grande empresa, que a BRF, inclusive, foi uma grande parceira que ajudou a gente a entender o que a gente precisava para se adaptar, para conseguir entregar para uma indústria, não só para eles, mas para outras indústrias, a solução de qualidade que a gente precisa ter no mercado. Projetos como esse da BDI, com certeza, está contribuindo para a realização de mais um sonho da GeoInova. A gente sonhou já há muito tempo, desde a concepção da empresa, tanto eu quanto meu sócio, que estamos lá desde o começo, a gente sonhava em ter ali contratos com grandes indústrias, ter, sabe, essa interação. A gente sempre foi uma startup, mas nunca teve assim uma interação realmente de startup. Então poder ali ter um contato diário com profissionais que tenham alta experiência, que já viveram ali várias fases da sua vida, sabe, passando ali por altos e baixos e ter essa experiência muito próxima, isso é muito bom. Isso vai muito além do faturamento, isso vai muito além do dinheiro realmente. Para a gente está sendo realmente um sonho realizado de poder ter essa oportunidade. O programa Startup Indústria contribuiu primeiramente com apoio financeiro, que nos propiciou desenvolver, alocar recursos para trabalhar numa tecnologia que até então nós não tínhamos. E mais importante isso, ele conseguiu rolar uma parceria com uma grande indústria onde essa solução pudesse ser efetivamente testada, suprindo uma demanda que a indústria tem. A BDI também tem incentivado as conexões com o ecossistema de inovação. A Conexão Startup Indústria, além de aproximar a Embraco do ecossistema de startups de uma maneira bem concreta, tratando de problemas reais da indústria e soluções reais disponíveis no mercado, ele foi muito importante para desafiar a maneira como a gente enxerga soluções do mercado e como a gente acessa novas tecnologias que estão disponíveis atualmente.
Se a gente não tivesse se conectado ao Startup Indústria da BDI, a gente não teria conseguido chegar a essa startup, que inclusive é a única startup que a gente conseguiu contratar até hoje, porque é a única que realmente teve um programa que conseguiu gerar muito valor para a empresa. Nós acreditamos que essa iniciativa ela é referência, né, no ecossistema de inovação, e outras empresas que não estiveram inseridas nesse primeiro ciclo, com certeza acompanharam, né, o andamento da iniciativa, e com certeza vai ser inspirador para que nos próximos ciclos aí elas estejam inseridas também. Eu acho que o programa ele contribuiu bastante, não só pelo fato de ajudar a gente a captar fomento para desenvolver um projeto que a gente não tinha planejado, né? Um projeto que ajudou a gente a ampliar um pouco o nosso olhar, a conseguir enxergar novas oportunidades que não estavam previstas, mas também porque ele foi um novo canal de conexão entre boas startups e a indústria, né? Ajudaram a gente a conhecer outras coisas que estavam sendo desenvolvidas aí no mercado. E todos os esforços levaram a BDI e parceiros a resultados incríveis. Poder testar um projeto de tamanha envergadura, com confiança e com baixo risco, foi realmente uma chave fundamental para termos sucesso nesse projeto. Um dos principais resultados e benefícios do projeto é a velocidade com que a empresa ela consegue entregar uma solução inovadora, como se relacionar com pequenos empreendedores e empreendedores que estão iniciando uma nova jornada, e também o resultado final, na linha final do projeto, lá na operação. Poderia ser uma ideia da gente, uma assumption, ela se tornou realidade. Agora a gente tem uma prova de conceito real e benefícios reais dessa união. O principal benefício para a startup foi o polimento da nossa ideia. É claro que o financiamento foi importante, a gente precisa de financiamento para tirar do papel nossos projetos, mas o principal foi o polimento. Você chega para a indústria e fala, olha só, eu sei fazer isso aqui, vocês fazem isso aqui, e para a gente, como que isso pode funcionar? E eles, de algum modo, tiram alguma ingenuidade que a gente tinha em relação a essa ideia e conseguem nos colocar no caminho certo. Tudo isso aconteceu apenas na primeira fase do programa. Imagina só o que não nos espera pela frente. Conexão. Startup Indústria. Inovação que transforma o mundo. Uma salva de palmas, pessoal. Olha que incrível, né? A gente... Quem viveu esse mundo de startups, como o Guto falou mais cedo, né, sabe que a gente fala muito da falta de oportunidade, a gente fala muito que nosso sonho é se conectar com um grande player, né, que consegue dar um ticket para a gente explorar novos mercados. E as indústrias elogiando, falando que conseguiu pela primeira vez, talvez, ter uma conexão privilegiada com uma startup. Isso é o que todo mundo pede durante tantos anos, né? A gente sempre quer que isso aconteça, quer que esse motor aqueça, e isso aconteceu. Eu fico quase emocionado. Eu fico emocionado de ver isso, porque é o que todo mundo pede para o ecossistema de inovação, é você conseguir conectar dois players com velocidade, com força, com poder, e isso acontecendo para um programa como Conexão Startup Indústria é uma coisa muito bonita. E agora é a hora da gente não só parabenizar quem participou desse programa, mas também convidar eles ao palco. Então eu gostaria de convidar agora Renata Perina, da 3M, Ciro Calixto, da BRF, André Castro, da Caterpillar, Emir Debastianini, da Dow, Gabriel Saldi, da Embraco, Rodrigo Carlana, da Embraer, Henrique Leandro, da Ericsson, Felipe Morilho, da Libes, Paulo Castilho, da Natura, Alexandre Mosquim, Votorantim Cimentos. Por favor, enquanto isso, eu já vou aproveitando para chamar as 10 startups que também participaram do programa. Mário Frota, da Regenera, Felipe Fontes, da Nearby, Patrícia, da Trackers, Diego Mariano, da BeerMind, Brahim Malak, da MZ Tecnologia, Ivan Luiz, da GeoInova, Rafael Cardoso, da Virturian, Heitor Kordorf, é difícil falar esse nome, Kordorf, da MSC Med, Vinícius Zanquim, da Sanil, Ricardo Dutra, da Virtual Avionics. Por favor. Vamos lá? Pode subir o palco. Aproveitando então, enquanto isso, já vamos chamar então também a equipe da gerência da inovação da BDI,
que trabalhou duro, né, durante esses anos, para que tudo isso que a gente falou, a gente viu, está vendo, fosse possível. Para subir ao palco, então, eu vou chamar o Rodrigo, a Isabela, a Lana, a Isis, o Lucas e a Elisa. Por favor, subam ao palco também para viver esse momento com a gente. Olha que o palco é grande, hein? Mas coube, como todo mundo. Uma salva de palmas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença novamente de vocês aqui, dizer que para a gente é um momento de muita emoção, né? Chega o coração, sai pela boca aqui, porque realmente ver esse vídeo, né? Com tudo isso que passou, mas é todo um esforço que a gente tem feito, ainda tem muita coisa pela frente. A gente costuma dizer que é um processo de aprendizado, né? A gente acredita que essas indústrias estão gerando um aprendizado e essas startups também para outras, né? A gente quer gerar exemplos, entendemos que elas são visionárias porque entraram nesse primeiro edital. Então, a gente acredita que elas são case e exemplo para outras, né? A gente esteve lá dentro das indústrias, aprendemos, fizemos um guia de melhores práticas a partir desses aprendizados, podemos disponibilizar para todos, isso está na nossa página, né? E é com muita emoção aqui que a gente está aqui, realmente agradecemos a todos eles. São pessoas incríveis, realmente, e não vão parar por aqui, eu tenho certeza, porque o perfil deles é incrível, tá? Então, eu queria chamar pelo menos uma startup e uma indústria para fazer um discurso aqui, um pitch de 1 minuto, para representar a indústria startup nesse momento muito bacana para a gente aqui. Quem se habilita? Cadê o Marcos? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a bela oportunidade. E eu costumo falar para as pessoas, né, que o mundo é feito de pessoas, concordam? Então, de nada adianta ter a maior solução do mundo, ou ser a maior indústria do mundo, se não formos boas pessoas para o mundo. E por que eu digo isso? Porque o que essa galera da BDI fez e está fazendo pelo ecossistema de inovação é realmente encantador. O engajamento deles engajava a tudo e a todos que estavam participando do programa. Então, o maior benefício disso tudo não foi o prêmio financeiro, foi também, né? Mas não é só o prêmio, não foi a conexão com a indústria em si, não foi a venda do piloto, ou a venda de novos projetos, mas sim isso que a gente está vivendo hoje, esse networking de pessoas, essa conexão de pessoas, e que isso, então, oportunize conexão entre startups e indústrias. Tá legal? Parabéns a todos. Vamos ao segundo ciclo, né? Bom, pessoal, meu nome é Alexandre Mosquim, eu trabalho na Votorantim Cimentos, mas, na verdade, acho que muito alinhado a esse discurso, né? Sou o pai da Clara e do Rafael, o marido da Suzana, enfim, só para realmente falar que assim, são seres humanos trabalhando loucamente para fazer a inovação acontecer. E aqui,
por exemplo, uma pessoa por indústria subir no palco é muito pouco, porque se vocês fossem colocar todas as pessoas envolvidas, e a gente tem um pessoal aqui, inclusive da Votorantim Cimentos e de todas as outras empresas presentes aqui que se dedicaram de corpo e alma para que isso acontecesse, não ia caber aqui no palco. Então, isso é o trabalho de uma legião gigante de pessoas para conseguir fazer acontecer. E, realmente, eu não canso de falar que o trabalho da BDI, enfim, eu agradeço de coração a tudo que foi feito, porque eles conseguiram realmente tornar realidade algo que, no início, todos os envolvidos ali estavam realmente entendendo, aprendendo e chegando a conclusões de como fazer, mas eles foram a base estrutural para que tudo acontecesse. Né? A gente rodou um programa inteiro, um ciclo, fez 7 pilotos com 7 startups, e especificamente a única que a gente contratou, que foi a GeoInova, foi exatamente a que veio do programa. Assim. Então, para vocês verem realmente a robustez do programa que aconteceu. Então, eu queria realmente, em nome de todas as empresas presentes aqui, até das startups também, agradecer essa dedicação de corpo e alma para que as coisas realmente pudessem acontecer. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Gente, eu vou falar rapidinho, aquilo que eu estava falando. Quando você olha no olho do time e você vê a gente quase chorando ali na ponta, para mim é uma emoção muito grande mesmo, por tudo que a gente tem feito nesses 2 anos, e reforçando, na presença do ministro Marco Jorge, que é o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, também lembrar do nosso antigo ministro Marcos Pereira, que tudo isso começou com ele, mas eu acho que a gente fica com uma lição muito clara. O poder público não tem que ser dono das coisas, mas ele tem um poder muito importante de induzir e de não atrapalhar. Então, quando o poder público ouve o seu cliente, que são vocês, eu acho que a gente tem resultados como esse que vocês estão acompanhando. Então, queria, em nome da BDI também, agradecer mais uma vez as empresas, as startups que demonstraram que é possível esse relacionamento, fazer entrega, que é o que falta no nosso país, fazer entrega. E agradecer a todo o governo federal, em nome do ministro Marco Jorge e do antigo ministro Marcos Pereira também, porque sem a liberdade, isso é importante. Eu vim da área de inovação. É muito difícil para a gente que vem da área privada de inovação assumir posições no poder público e ficar engessado. E essa pessoa aqui, que é ministro de Estado, e o anterior, que também era, me deram toda a liberdade para que o nosso time pudesse fazer as coisas da forma menos burocrática e mais eficiente possível. Então, obrigado. Gostaria, eu particularmente, de lhe dar uma salva de palmas. Eu já vou daqui também. Eu tinha um discurso, mas enfim. Acho que fiquei animado com os que me antecederam, não só pela objetividade, pelo pragmatismo, mas também por conhecer um pouco do que tem sido feito ao longo desses 2 anos e meio últimos. Eu tive a oportunidade, junto com o Guto, de entrarmos na equipe do então ministro Marcos Pereira, e através do Guto, que era aqui, inclusive, fazer a justa referência, começarmos a discutir em maior profundidade de que forma nós poderíamos contribuir com o ecossistema de inovação brasileiro. E aí, um dos grandes programas que nós vamos ter oportunidade agora de estar soltando o 2º edital, em parceria com Portugal, nós estivemos lá, firmamos um MOU, um memorando de entendimentos, com o ministro da Economia neste ano, e já estamos colhendo fruto também muito alinhado com o processo de internacionalização, que é muito importante que nós possamos fazer também esta internacionalização das nossas startups e estarmos fazendo essa troca de experiências e colocando também as nossas empresas inovadoras em outras praças. Muito aliado com isso, nós tivemos o StartOut, que foi lançado este ano, já tivemos 5 países onde as nossas empresas foram enviadas, o Inovativa Brasil, que nós potencializamos, que está rodando e que é hoje política recomendada pela OCDE, mas muito mais do que isso. Com o Guto, eu penso que todos nós aprendemos a usar e a potencializar as iniciativas do poder público com senso de urgência, que é uma das frases que ele sempre fala e que tem nos marcado, e a mim particularmente de forma muito especial. Lançamos a Agenda 4.0 para a indústria nacional durante o Fórum Econômico Mundial aqui em São Paulo. Estamos linkando todas as nossas ações do MDIC voltadas para a indústria do futuro, para a inovação. Fizemos a modernização da Lei de Informática Nacional e da SUFRAMA, que atende a Amazônia, com a possibilidade agora, não só do reinvestimento das glosas de P&D, mas também
com investimento em startups, em fundos, enfim, fizemos uma série de modernizações. Eu poderia passar aqui, creio que boa parte da manhã, falando do quanto nós estamos linkando as nossas ações com a inovação, mas, enfim, quero ser também muito rápido, muito pragmático, finalizando a minha fala, parabenizando toda a equipe da ABDI, toda a equipe que trabalha muito em sinergia conosco, com o MDIC, enquanto Ministério Supervisor, dizer que o trabalho de vocês ficará não apenas como modelo, mas também servirá de exemplo ao longo da história. E finalizar, por fim, agradecendo a minha esposa, que está aqui hoje me acompanhando, e a todos os premiados, deixar os meus parabéns e pedir que todos vocês que fazem do nosso país um país melhor através da inovação, guardem uma palavra: ousadia. Nós precisamos continuar ousando e mostrar que nós podemos fazer muito mais e melhor. Muito obrigado a todos. Fantástico, ousadia. Essa é a palavra da minha vida. Gostei, gostei. É mesmo. Ainda bem que o Guto me conhece. Bom, vale a pena lembrar, né, gente, a BDI, eu acho que ela reforça muito isso, que a gente, claro que teve as empresas, né, no palco, mas a gente agradece, na verdade, a todo mundo, né, que participou desse programa e esteve presente ao longo dessa trajetória, mesmo que não esteja no palco agora, ok? E, depois do encerramento, vamos agora falar um pouquinho sobre o segundo edital. A gente vai falar agora sobre Startup Indústria 4.0. Como vocês sabem, a gente sempre tem que aprender, né, com aquilo que a gente lança, né, colher o feedback. É assim a vida de produto e inovação, né? E a BDI fez isso. Então ela colheu todos os aprendizados do primeiro edital e agora, nesse momento, vai lançar o segundo edital para vocês. Para falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria de chamar aqui o coordenador de inovação da BDI, Rodrigo Rodrigues. Uma salva de palmas. Botar o slide. Bom dia a todos. Primeiro é uma alegria de ver a casa cheia para falar de um tema tão específico que é a conexão startup-indústria, mas ao mesmo tempo tão relevante, que é o que a gente vem vendo de mudança dos sistemas de inovação pelo mundo, né? E por que eu estou falando isso? Até já naquela pegada do why. Por que vocês estão aqui? Por que a gente está fazendo um segundo edital? Por que estamos lançando um segundo fórum de inovação? Então, esse slide, de propósito, eu quis tirar uma foto do que eu tinha visto em Londres, numa viagem recente que a gente fez de reconhecimento do ecossistema lá. Não quis montar esse slide para dizer e para demonstrar que os sistemas de inovação vêm evoluindo. Então, eles têm saído de modelos mais densos, mais específicos de colaboração interna para modelos mais de Open Innovation, de colaboração interna. E é isso que hoje a gente vem acelerar esse processo junto com as indústrias, junto com as startups, de acelerar o desenvolvimento desses ecossistemas de colaboração externa. Então, o Startup Indústria ele se encaixa dentro dessa política, sempre também num processo de escala. A gente começa pequeno, já até pegando emprestado o conceito de MVP, de Minimum Viable Product, de startup, até sendo coerente, vamos construir um programa referente de inovação, mas que a gente também incorpore as metodologias. Então, ele foi também um grande laboratório para a gente, nesse sentido de como é que o poder público trabalha novas políticas e formulação de políticas de inovação, incorporando novos processos. Então, basicamente, a gente incorporou o MVP, que a gente chama lá internamente de Minimum Viable Policy. Então, a gente começa pequeno e daí a gente vai escalando, não mais naquela construção de grandes políticas e depois de anos ver se teve um resultado positivo ou não. Então, o processo do segundo conexão entra muito nessa escala. Qual é o norte hoje, até também por outras referências do que a BDI tem feito de políticas de inovação, não só startup indústria, a grande bandeira que a gente tem hoje é o 4.0. Então, a unidade que a gente tem de projetos de inovação e formulação de políticas públicas é a indústria do futuro. Por exemplo, o ministro já bem falou, a gente fez o lançamento da indústria 4.0, que são os test beds. A gente empodera indústrias, startups e academia a construírem na visão deles qual que é a visão brasileira de uma indústria do futuro. Ou seja, não é a BDI
mostrando ou demonstrando para a indústria, fazendo prospecção para, olha, a indústria do futuro é essa. Não. Então, a gente faz um aporte financeiro em plantas demonstradoras. A gente rodou um primeiro edital agora com a captação de 10 projetos de plantas demonstradoras de indústria do futuro, que é o Bruno que está tocando a parte de coordenação. Então, é um projeto que vai durar mais ou menos 1 ano, onde vão ser construídas essas plantas demonstradoras para tangibilizar, na visão da indústria brasileira, qual é a visão de indústria que ela tem. Laboratório de Inovação para o Varejo é uma outra planta demonstradora que a gente tem agora, nessa questão de serviços, como é que a gente demonstra também para serviços e varejo quais são as tecnologias e quais são os modelos de negócio que o varejo brasileiro vai precisar se adaptar. Então, aqui no Shopping Frei Caneca, aqui em São Paulo, a gente tem um espaço de inovação específico que a gente faz essa demonstração. Já faço o convite para vocês também irem para lá. Cidades inteligentes, que são os Living Labs, que a gente vem trabalhando com as prefeituras e municípios para trabalhar, de fato, pré-regulação. Então, o que funciona em termos de cidades inteligentes? O que a gente pode testar? Vamos rodar drone em cima da cabeça das pessoas ou não? Então, precisa ter uma fase de testes antes de fato a gente entrar com um processo de regulação que muitas vezes pode atrapalhar e não fomentar a inovação. E por fim, um último exemplo é o PDCA, que é o programa que a gente também trabalha lá na agência em parceria com a Embraer, para fazer o desenvolvimento da cadeia de fornecimento da Embraer. Então, metodologias Lean, manufatura enxuta, tudo isso a gente vem trabalhando com a cadeia produtiva para aumentar a competitividade da cadeia produtiva do aeronáutico. E rapidamente são só alguns dos projetos que a gente vem fazendo quando a gente fala de política de inovação na agência. E o Startup Indústria, que é o nosso foco aqui hoje. Vou até acelerar meu pitch, porque a gente já está bem atrasado. Para quem não conhece o projeto, ele nasceu em 2016, onde a gente teve, com a mudança de gestão, startups não estava na agenda da BDI, então com a chegada do Guto, chegada da Elisa, a gente trouxe para a parte de formulação de políticas, a gente trabalhar com temática de startups, mas a gente não sabia muito como. Já existiam muitos programas de startups no governo, programas públicos e programas privados, mas que tinham startup no foco. O que a gente fez foi, então, construir um programa de desenvolvimento industrial em que a startup ela é um catalisador de carregar inovação para a indústria, e daí, por meio da colaboração, é que onde aí a gente brinca que a mágica acontece, né? E só para uma questão de contextualização também, como é que, onde que o Startup Indústria se encaixa nas N políticas de inovação que a gente tem? Por exemplo, esse é um estudo da Nesta que eles tentaram categorizar de alguma forma qual é o ciclo de inovação das políticas públicas. Então, num primeiro momento, a gente tem uma parte de mapeamento, por exemplo, a soldagem de inovação se encaixa nessa parte de oportunidades e desafios, então mapeamento, mostrar e mapear aquilo que está sendo construído. Segunda parte de geração de ideias, políticas que trabalham muito forte a parte de geração de ideias, por exemplo, Startup Weekends, Demo Days muito específica, a Fiesp faz isso muito bem. Numa terceira parte, entra a parte de desenvolvimento e testes, por exemplo, Startup Brasil, ele entra aqui como programa de aceleração, o Inovativo entra aqui como programa de aceleração, Making the Case, então a criação de casos, criação de evidências, algumas políticas que trabalham muito forte a questão de geração de evidências para acelerar e fomentar e fortalecer a narrativa de inovação para o setor produtivo. Nessa parte também de implementação, a gente vê o BNDES Garagem. Na parte de Growth Escala, por exemplo, também entra a parte do FINEP Startup, que é onde a gente consegue ganhar mais escala. Startup Indústria, por exemplo, ele não trabalha isso tudo. A gente não quer abraçar o mundo nessas questões. E, por fim, a gente tem aí, por exemplo, o Living Labs, que eu tinha comentado, que é onde a gente tem, de fato, a mudança de sistemas e antecipações regulatórias. E aqui é onde a gente se encaixa bem, eu acredito, e que a gente tanto permeia ali, está entre o 4 e o 3, mas a gente tem uma missão muito específica com Startup Indústria. A gente não quer abraçar o mundo nessa questão, então a gente é muito cirúrgico quando a gente fala de como que trabalha a inovação para o setor produtivo brasileiro. De novo, muito obrigado, pessoal, para os coordenadores, porque vocês foram as pessoas e indústrias visionárias que acreditaram no programa. Vocês foram comprar o iPhone sem saber o que era direito. Então, para isso, vocês geraram os cases para a gente, para que agora a gente possa fazer aquele processo de escala que eu tinha comentado anteriormente. Rapidamente, de resultado, eu nem quero gastar muito tempo nisso, porque acho que o resultado já foi mais do que demonstrado aqui em cima, por meio das empresas que participaram do programa.
mas basicamente o que foi coletado com os resultados mais, em termos de número, tangíveis? Aumento de produtividade, diminuição de custo e aumento da qualidade, que é basicamente a visão mais sem grandes riscos que a indústria passa a se conectar com uma startup. Então, aumento de produtividade e redução de risco é onde a indústria consegue, de alguma maneira, se aproximar sem, de fato, gerar algum ruído dentro da indústria. E para aquelas mais maduras e com mais apetite ao risco, realmente foi trabalhada a questão de novos produtos, novos modelos de negócio e novos serviços. Pelo lado das startups, basicamente acesso a mercado. Então, a BDI serviu de ponte, ela é fundamental nesse processo, porque a startup por si só não teria condição ou teria muita dificuldade em realizar uma venda complexa para as grandes indústrias. E o Startup Indústria serve, o benefício para a startup é muito nesse sentido de abrir o mercado. Deixa eu acelerar isso daqui para ganhar um pouco de tempo. Aqui, os resultados são muito na visão das empresas, mas o que a gente trabalha em questão de resultado, o que a gente trabalha junto quando o processo de conexão é estabelecido. Então, a gente fala muito em colaboração. As indústrias ganham acesso ao ecossistema de inovação, é um benefício prático que tem. Então, o fato da gente estar aqui, de criar essa densidade, ela é muito forte. Capacitação em Open Innovation, então vocês têm uma revisão muito larga dos processos internos. Então, como é que eu me conecto com uma startup? Que hora que eu assino um NDA? O que o meu compliance tem que atender? O que o meu jurídico tem que atender? Então, todas essas reflexões são feitas hands-on. Então, o programa ele é muito rico porque ele tem uma metodologia própria, estruturada, que apoia vocês nesses processos. E, por fim, o que a gente vem buscando mais é uma mudança de cultura e uma mudança de mindset que, uma vez a colaboração estabelecida, é onde os processos já ágeis, novas metodologias, novas tecnologias, há uma troca muito grande nesse processo. E, finalmente, para lançar o nosso segundo ciclo do Startup Indústria 4.0, de novo, aqui tem um laser? Isso funciona. Então, a gente trabalhou primeiramente com as indústrias visionárias. Agora, a gente vai trabalhar com as indústrias seguidoras ou pragmáticas que já entenderam o modelo, já sabem como é que funciona, já sabem quais são os resultados, e agora, eu quero também. Então, agora a gente vai trabalhar nessa narrativa de Geoffrey Moore, que coloca muito bem, de adoção de novos processos inovadores e novas tecnologias, nessa questão do Crossing the Chasm, do Vale da Morte. Então, esse é o nosso foco hoje. A gente vai subir, inclusive, a quantidade de indústrias participantes do programa, não somente 10 mais, agora 30, para que a gente possa começar o fomento e disseminação da parte de inovação por meio de startups para outras indústrias. E como que vai se dar isso? O que mudou? O que a gente aprendeu? Primeira etapa, a gente separou o cadastro e a seleção da indústria e das startups, que isso a gente já aprendeu que não foi muito interessante no primeiro edital, mas agora a gente vai ter uma primeira etapa separada de indústrias, onde a gente vai captar 30 indústrias, permanecem as indústrias que demonstrarem maior engajamento em conexão com startups. A gente tem uma série de critérios de seleção, mas a gente precisa que as indústrias queiram trabalhar com as startups, e nisso há um ranqueamento e uma criterização daquelas que vão participar. Nesse momento é onde vocês optam pelas demandas tecnológicas que vocês querem trabalhar com startups. Do que a gente já tem visto, trabalhar com demandas tecnológicas mais de mercado é mais interessante porque vocês vão ter maior facilidade em encontrar startups para trabalhar com vocês. Da mesma forma da startup. Não adianta vocês terem uma demanda muito específica da empresa de vocês, que não existe solução no mercado, porque é até incoerente. Você vai atrás de uma startup que não vai ter solução pronta. Daí você teria outras maneiras de trabalhar esse tipo de solução. Isso a gente trabalha de maneira sigilosa, até para que vocês tenham conforto de colocar demandas que muitas vezes podem ser alguma vulnerabilidade ou pode ser alguma coisa estratégica para a indústria. E o KINAI que a gente vai trabalhar, a gente vai permanecer trabalhando apenas com indústria de transformação e indústria extrativa. E os números também vão ser 27 indústrias do Brasil e 3 de Portugal, já começando, depois eu vou explicar um pouquinho mais por que Portugal, mas já para começar essa conexão entre os ecossistemas que a gente quer começar a promover e também pilotar aqui no Startup Indústria. Segunda etapa, a gente vai passar por cadastro de seleção de startups. Vamos chegar agora a 120 startups selecionadas, sendo elas 108 brasileiras e 12 portuguesas. A gente trabalhou com 27 no primeiro edital, agora também a gente aumenta
a gente vai agora para 60, até 2 startups por indústria. Então, vão ser 30 indústrias total e 60 indústrias total que vão, de fato, estar conectadas aqui dentro. Mas a gente vai selecionar 120 para aquele processo de matchmaking. Mais uma vez, critérios de seleção. Eu não vou entrar em detalhe de todos eles aqui, mas basicamente aquelas startups que tiverem maior condição de atender a indústria. Ou seja, aquelas que tiverem uma solução e uma prontidão tecnológica mais apropriada para se conectar com uma indústria, que já vão ter um direcionamento a partir daquelas demandas que vão ser selecionadas. Terceira etapa, matchmaking co-discovery, é onde a gente vai chegar de fato então às 30 indústrias, vão se relacionar com as startups, vão olhar esse portfólio de startups e escolher aquela que elas querem trabalhar. A gente continua fazendo um aporte financeiro de 80 mil para aquele grupo de trabalho que conseguir realmente fomentar e construir o plano de trabalho e fechar o processo de prova de conceito, que eles vão ter que ficar conectados em 6 meses. E por fim, que é a etapa de prova de conceito, desenvolvimento da solução, que é onde vocês ficam conectados e aí se entendem em termos de relação, como é que vocês aprendem, tanto do lado da startup, entender qual é a realidade da indústria, a indústria, como é que ela tem que adaptar seus processos e mindset, cultura para trabalhar com uma startup, ao longo desses processos de 6 meses que isso deve acontecer. E ao final do processo a gente fomenta, a gente apoia, a BDI faz uma parte de monitoramento, não no monitoramento de desenvolvimento tecnológico, mas na parte de monitoramento de relacionamento, que é o que interessa para a gente aqui. O que a BDI, entre aspas, o que a indústria nacional ganha com isso, é aprender como é que as indústrias estão de fato se relacionando quando a gente está falando de conexão em startups. O desenvolvimento tecnológico é uma questão que as empresas se relacionam entre si, propriedade intelectual, a gente até tem processos, igual a Isabela falou, do Fast Track, que apoia, já tem uma metodologia mais específica para isso, mas é uma coisa que a agência não entra, então as empresas que já são gente grande conseguem se entender muito bem nesse processo. E aqui é a grande novidade, a gente vai parar por aqui. Porque a gente entendeu no ano passado, foi mais ou menos 1 ano e meio de processo, uma prova de conceito, depois um piloto, mas o que a gente entendeu junto com as indústrias e pelos resultados que a gente teve, é que os 6 meses a prova de conceito e piloto já é suficiente para a indústria ter uma tomada de decisão se faz sentido ela comprar ou não aquela solução da startup. Tá? E por fim, a agenda de novas estratégias para a inovação é como que a BDI consolida isso tudo e dissemina depois para a indústria nacional como um todo. Nessa ponte Portugal, por que a gente está se conectando também com Portugal? A BDI esse ano fez uma série de imersões em alguns ecossistemas de inovação para entender o que estava acontecendo, o que a gente poderia aproveitar e evoluir nesses modelos que a gente tem de formulação de política pública aqui no Brasil. Todos eles, todos, são conectados com os ecossistemas de inovação de outros países. Não tem uma razão específica, embora o Brasil seja um país continental, não teria uma razão específica do nosso ecossistema de inovação ter conexões fracas com outros ecossistemas. É isso que a gente quer pilotar por meio do Startup Indústria. Por que não fizemos o Open Challenge Global? Porque, primeiro, a gente precisa começar pequeno. Então, a gente vai começar com um país que tem uma língua irmã, um país que você tem uma facilidade de encontrar indústrias, encontrar parceiros, que nesse caso vai ser o nosso espelho de execução lá, vai ser a FloorScale, que é um projeto da CEIA, que é o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal. É uma aceleradora focada em startups 4.0, e eles vão fazer todo esse processo de espelhamento daquilo que a gente tem feito. Então, sensibilização, mobilização de tanto indústrias portuguesas quanto startups portuguesas para promover esse exchange de conexão entre os países. E sempre cruzado, não vai ter uma indústria portuguesa conectada a uma startup portuguesa dentro do edital. Sempre nesse termo cruzado. Já faço o desafio para as indústrias que participaram do primeiro programa, porque vão poder participar do segundo, a régua tem que subir. Então, com carinho, avaliem como que vocês poderiam ou não trabalhar com startups internacionais dentro do Startup Indústria, porque já vai ser um novo desafio a ser trabalhado e, dependendo dos resultados, é onde a gente vai avaliar e entender se o terceiro ciclo do edital a gente vai escalar para outros países. O Guto já falou de Coreia e Israel, mas a gente tem que avaliar primeiro os resultados de Portugal para entender qual é o benefício de uma relação como essa. Bom, já era para chamar o time aqui, mas o time já subiu, então acho que esse protocolo eu já vou pular. Mas, de novo, somos pessoas,
Startup Indústria é rodado por essas pessoas. Uma galera já passou por aqui também, gente já entrou, gente já saiu. E contem conosco nessa jornada. E a gente também quer contar com vocês nessa jornada desse próximo ciclo de Startup Indústria. Startup Indústria 4.0, novo edital já está no ar, vocês podem baixar, já mandem para o seu jurídico e comecem as avaliações. Obrigado. Pessoal, opa, tá alta essa aqui. Teremos agora uma palestra internacional. Quem quiser tirar o seu tradutor simultâneo, o aparelhinho está aqui fora, aqui, bem encostado nessa parede lá de fora. Vão rapidinho lá enquanto eu enrolo aqui, para poder vocês conseguirem assistir desde o começo. Essa parte internacional agora vai falar um pouco da tendência de inovação no Vale do Silício. Quando a gente fala de Silicon Valley, né, a gente pensa em muitas tecnologias emergentes, a gente está falando sobre IoT, inteligência artificial, a gente está falando sobre robótica, a gente começa a falar sobre uma série de inteligências que são muito utilizadas por startups e são muito também utilizadas pelas indústrias. Então, a gente vai ouvir agora o que está sendo feito lá de bacana, o que a gente consegue aprender de lá e com uma pessoa que é totalmente especialista nesse assunto. Então, vamos chamar o nosso keynote de hoje. Coisa mais esperada, uma das coisas mais esperadas de hoje. O propósito é apresentar as tendências de inovação do Vale do Silício, abordando como funciona o ecossistema, principais players e instrumentos de fomento, o co-desenvolvimento de soluções entre indústrias e startups e, por fim, falar de tendências tecnológicas dentro da indústria 4.0. Teremos traduções simultâneas, então, como falei, pega rapidinho o seu equipamento e vamos convidar agora o... Cadê? Christian Neiffer, International and Government Relations at Plug and Play Tech Center. Uma salva de palmas. Hey, Christian. Thanks for coming. Thank you so much. Is this mine? Thank you so much. So I hope everyone got a headset. I'm sorry, I don't speak Portuguese, so I'm going to give this talk in English. Thank you to our wonderful interpreter. So welcome everyone today, ladies and gentlemen, friends from ABDI, President Ferreira, Minister George. Thank you so much for inviting me. This is an amazing conference. From the moment I walked in the door, I was amazed by the energy, by all the startups going on and stuff. It really reminds me of something that we'd see in Silicon Valley. So it's really cool to see that kind of stuff going on in Brazil right now. So actually today, I started out thinking about this topic. What is hot in Silicon Valley? What is the big trend in Silicon Valley? And honestly, to tell you the complete truth, I think the trend right now is towards globalization. This doesn't mean that Silicon Valley is dead or that Silicon Valley is still not important in the global innovation ecosystem, but it means that good ideas do not have to come from a garage in Palo Alto anymore. A good idea can come from Sao Paulo or from Taipei or from Tel Aviv or from anywhere. So today I really want to talk about how are we in Silicon Valley bridging the gap with other countries. We just heard from Rodrigo the great work that Startup Industria is doing with ABDI on this same topic. So I'm coming to you today from Plug and Play, one of the major accelerators in Silicon Valley, and I want to talk about plugging into the global innovation ecosystem from a corporate and a startup perspective. So let's see here. I think my clicker's not really working. Can I get next slide? Thank you. So what is an innovation ecosystem? First of all, this is a pretty loosely defined topic. We say it a lot, innovation ecosystem, innovation ecosystem. What does that mean though? So from my perspective, you need a couple different ingredients to build an innovation ecosystem. And I think of course we see all those ingredients here in Brazil as well. So the first ingredient of course is entrepreneurs. These are the people that are starting startups, of course, the key ingredient in the ecosystem. Capital, this is the blood of the ecosystem that keeps funding these ideas and keeps new startups coming. Universities can we go back one? Sorry. Universities that will crank out new ideas. Mentors to give back to the next generation. Corporations and government as well. So everything I'm going to tell you today is, of course, from a bit of the perspective of Plug and Play, one of the big accelerators, but I hope that it can be more broadly applicable for all of you guys too. So our mission statement at Plug and Play is that innovation should be open to anyone, anywhere. It doesn't matter if you're from Brazil, it doesn't matter if you're from Palo Alto, you should be able to have a fantastic idea and be able to scale up. Thank you very much.
So at Plug and Play, we're doing this through three main ways. The first way is accelerator programs. These are 3-month intensive business development programs where startups are being exposed to big players in different industries, corporate partners, venture capital, etc. The second is corporate innovation. We believe that corporations in different industries have a huge role to play in Industry 4.0 and in fostering innovation for the future. And we're seeing more and more activity from corporations, which is really exciting. I know that we have many corporates in the audience today. And finally, venture capital. So Plug and Play is the most active venture capital investor in Silicon Valley. We invested in over 260 startups last year, which is really high for Silicon Valley. So these are kind of the three main ways that we're giving back. I'm sure you'll recognize some of our big success stories that we've had in the past. Who's heard of PayPal? Hopefully most of you. Dropbox, got a couple other unicorns in there as well, just to give you an idea of the amazing, amazing startups we're working with at Plug and Play. So I touched on what are we doing as our main things. How do we support startups? This is really it. Anything from logistics, office space, to mentorship, investment, acceleration, and I have to say, networking. Networking is such a big thing in Silicon Valley, so important. An event like this is amazing because if you have all of the ingredients of an innovation ecosystem, if you have all the right people together but they don't talk to each other and they don't interact, nothing's going to happen. The recipe is going to fail. So we are huge, huge believers in events, networking, opportunities for startups, corporations, investors to meet each other, to work with each other, to collaborate. So we host over 600 large networking events every year at our headquarters in Silicon Valley. So 600, that's about 2 per day, I guess. So we've really tried to create the ultimate innovation ecosystem inside Silicon Valley and around the world. What does that mean for different players? What does that mean for corporations, for instance? I think corporations are really, I shouldn't even say starting. Corporations have realized the immense value of startups and the fact that this new economy is not going to change anytime soon. Startups are here to stay. Industry 4.0 is here to stay. And now corporations, I think, are starting to wonder, what can we do? How can we stay ahead of the trend? How do we fit into this puzzle? When you look at the Fortune 500 list today, it's very telling of economic trends. So half of the companies on the Fortune 500 have disappeared since the year 2000 because of digital, because of technology, because of startups. It is incredible that Uber is now the largest transportation company in the world. It's incredible that Airbnb has taken over the major hotel chains and that Apple and iPhone, Samsung have almost put out of business the last generation of mobile phone makers. Change is happening so quickly, and it can be scary to some in different industries as they worry, how do we stay ahead? How are we going to stay afloat? But I believe that change is a good thing, that it creates an opportunity. And if you know how to take advantage of that opportunity, then you have nothing to be afraid of in the modern economy. So there is a phenomenon called the opportunity gap. If you take a look here, technology change is happening so quickly in the market, more quickly than ever before. And large corporations have a very difficult time adapting to that. These big organizations are very, very slow to change their business models, to roll out new products, etc. So in between the rate of technology change and the speed of business change exists the innovation opportunity gap. And that's where players like ABDI and Plug and Play, ecosystem builders, really come in to try to bridge that gap. If you look here at kind of this corporate innovation grid, these are the ways that we've seen corporations trying to benefit from startups and from innovation. Of course, we can automatically think of the easiest examples. Of course, they're trying to make more revenue, trying to cut cost, make more money. But there's so many intangible values of working with startups as well. Product differentiation, data-driven customer loyalty, even internally using technology in HR, accounting, internal departments to attract the best talent, etc. Supply chain is a huge, huge realm for startups and technology. So there's so many different ways that innovation is changing the game across the spectrum. It's not just about,
increasing revenue or something as simple as that. Corporations have a lot to gain from working with startups. This is just a brief snapshot of our corporate ecosystem at Plug and Play. These are the big players that have taken the first step to working with us and realizing, okay, there's this innovation gap, we need to bridge it. How are we going to do it? So these guys work with us across different industries in order to meet startups that kind of satisfy their needs. How do corporations engage with Silicon Valley and with Plug and Play? So I think obviously the most important way for corporations to gain from Industry 4.0 is simply by working with startups. Startups are nimble, they're agile, they're at the cutting edge of technology. They're going to be able to develop new products and services much faster than large corporations internally. So we're organizing deal review sessions with startups and corporations. Based on the technology needs of our corporate partners, we're sourcing in our global network of thousands of startups to hand select startups that meet what we believe our partners need in terms of technology. We put those players, startup and corporate, face to face and let them see if there's possibility to collaborate from there. Of course, I mentioned events. I can't say it enough. Networking, networking, networking. For startups, it's super important. For corporations, it's super important to get out there and really establish yourself as a player in the innovation realm. So networking events are a huge, huge part of what we do for our corporate partners so that they can stay innovative and meet startups. And I think the final thing to touch on here is an executive network. In Silicon Valley and at Plug and Play, there is this weird kind of space where corporations that are traditionally competitors, let's say Banco do Brasil and Deutsche Bank, are actually working together on some common problems that they have. So this kind of network for us happens through, let's say, dinners where we're getting together the CIOs of these big companies, corporate innovation seminars, exclusive events. It is really amazing to see Industry 4.0 bringing these traditional competitors together around the same table, sometimes for the first time. So I think that is a big trend that will continue as well going forward. So for all of the corporate attendees in the audience today, here are some inside tips from Plug and Play on how to successfully engage with startups and how to successfully engage with innovation within your own organization. These are things that we've seen in the past. I think the first thing that's really important is to set KPIs and metrics within your organization that integrate startups. So, you know, at first you're just kind of checking things out, you attend a couple events, you're deciding, okay, I want to meet startups. But if you stay in that mindset and you don't set strict KPIs within your organization, you're going to miss out on opportunities to your competitors who are more aggressive and who have stricter KPIs. So what are some KPIs that you could be using? Maybe just something as simple as how many startups are you meeting in a given month? How many pilot programs are you running? How many investments have you made in startups? Really integrating startup culture into your organization through set targets and goals is extremely important for a corporation. Streamlining the process is number 2. A lot of times, large organizations have maybe 10 or 15 different people working on startup projects. And for startups, it's confusing. Who do I talk to? Who am I supposed to work with when I'm engaging with this corporation? We really urge our corporate partners to streamline their process, to pick one point person who's in charge of sourcing startups, who's in charge of innovation initiatives, and really delegating that to them so that it's not too confusing for the startups and they know who they should talk to when they want to work with you. Number 3, set expectations. It is very important. I mean, imagine these startups, when they are potentially doing a pilot with you, if you drag the process out over months and months and months and months and cannot give them a set yes or no, that's a question of life or death for a startup. That could put a startup out of business if you're dragging them along. So we really urge our corporate partners to set realistic expectations, be decisive, be quick, give quick answers to the startups that you want to work with. Because again, for them, this is a matter of life and death. And finally, reduce friction. This kind of goes along with the last point. Remember, when you're a huge corporation with a large legal team, etc., you're engaging with a startup that's maybe 10 people working out of a co-working space. Do not get bogged down in a bunch of NDAs, etc. These startups maybe have one lawyer that's dealing with all of this,
And again, it's a mindset thing. We see all the time corporations that fail to realize you're engaging with a startup. There's a different mindset. There's a different way of going about it. So we really urge our corporate partners to be conscious of these points when they're working with startups and working with us. So next, from the startup perspective, what is to be gained from working within an innovation ecosystem as a startup? How can you gain from plugging in and from developing partnerships? This is a brief snapshot of startups that we have accelerated at Plug and Play over the years. You can see in 2014, we accelerated just over 60 startups, whereas in 2017, that number went up to 426. We do not see this trend reversing anytime soon. We're always launching new programs, new industries, new initiatives. And of course, there are many, many, many other accelerators in Silicon Valley and around the world as well. So just to illustrate the fact that startup activity is hot, acceleration programs are hot, and this is not going to change anytime soon. For Plug and Play, how we work is we divide our programs into set industries around set verticals. Within each vertical, again, we're bringing together corporations on one hand and startups on the other that can work together within these industries. So you won't be surprised to see industries like fintech, Internet of Things, mobility, energy and sustainability, etc. So these are our focus industries. And we believe that it's very important to classify into industry if you want to have a set impact. For instance, AI, big data, these are horizontal topics that can fit into these verticals. But for us, when we're working with startups, we want to see a set industry application for technologies. So the process is quite competitive, not just at Plug and Play, but also at other major accelerators. The main point here, we're looking at about 1,000 startups, and in the end, only about 20 to 25 will be accepted to our program. So again, that is screened through the technology pain points of our corporate partners. It's our corporate partners that are actually voting and helping us select which startups will be in the program in the end. This really increases the success rate. When we engage corporations every step of the way, we can ensure that from day one of our acceleration program, the startups that are participating have a huge chance for success because they've already been handpicked by these big corporate players that want to work with them and that are interested in their technology. Again, I mentioned deal flows, deal review sessions. This is really where the magic happens. This is when a startup gets one-on-one, face-to-face time with a decision maker within a corporation to see if there's a fit. So again, that happens within the innovation gap I talked about. That's where Plug and Play kind of comes in. We step into the middle and we try to arrange a good fit between corporates and startups. What are we looking for? So many startups ask me, what kind of startups are you looking for at Plug and Play? How can I be a Plug and Play startup or really have that Silicon Valley level and quality? These are the three main points that I can say to all the startups in the audience today. We are looking first and foremost for passion. Why are you doing this? Why are you the one that is commercializing this particular technology? And why should we work with you versus your competitor who's doing something maybe similar? So storytelling is so important in Silicon Valley, really convincing the audience of your passion and your drive and of your experience, why you are the one working in this field and why we should trust you and invest in you. So we want to see passion from our startups. Second of all, hardworking. We want to see startups that are willing to put in the time that it takes to get from point A to point B. It should go without saying, but in the startup scene, you're going to work a lot of long nights, it's a hustling lifestyle, and we want to see the founders and the startups that are willing to put in that time and do what they need to do to work it out. And finally, collaborators. We want to see startups that are good collaborators, that play nice with others, that are willing to accept coaching and mentorship. If you have a bad reputation in Silicon Valley, it does not go away very easily. So we want to see people that have a good attitude, that have a good reputation, and that are good collaborators at the end of the day. So those are the three main tips for all of the startups in the audience today. How do we tie this into a global perspective? This is the main trend that I really wanted to drive home today, that innovation is not just in Silicon Valley. Yes, Silicon Valley is still extremely important in the world innovation ecosystem, but from our perspective at Plug and Play, we're present today in over 20 cities worldwide because we truly believe that innovation should be open to anyone,
anywhere. The main point here is that even if we're working out of, let's say, our office in Chongqing, China, for instance, we want to tie everything back together to Silicon Valley. Give startups from China access to the resources in Silicon Valley. Give startups in Mexico the same access. So for us, it's really important to tie together these different ecosystems. And finally, I just had to put in this point because I mentioned very briefly when talking about innovation ecosystems, the role of government, smart policy, government programs, and initiatives that support startups and entrepreneurship. From our perspective at Plug and Play, we believe this is an extremely important part of the picture, and so we are actively engaging with governments around the world in order to support startup programs, similar to ABDI and Startup Industria, who's our partner in Brazil. So through our international relations division, we're establishing public-private partnerships with government agencies around the world that enable startups to come to Silicon Valley and engage in our ecosystem. So we have had great success with this program in the past. The main goal is to attract great startups, help them to adapt to the US market and to Silicon Valley, and accelerate them in the Valley before sending them back to their home market to scale. International connections are so important, even for a large country like Brazil. I think these exact words came out of Rodrigo's mouth earlier. Even for a large country with a huge market like Brazil, where there's great tech talent, it's so important to plug into the global ecosystem and make sure that you can tap into resources wherever they may be, whether that's Singapore, Silicon Valley, Germany, etc. So again, we're accelerating these startups in Silicon Valley, then sending them back to their home countries so they can scale up from there. This is a bit on the content. In the past, we've worked with over 25 partners in 35 plus countries. This is where the startups have come from traditionally. So you can see in the past, there's been a big advantage to Europe and Canada, who've been very active with us. But I think it should come as no surprise to hear that in recent years, we're seeing much more engagement from East Asia, Korea, Japan, Taiwan, etc. And as well, Brazil. I believe in the past year, we've accelerated 10 startups from Brazil, and so we're kind of seeing an upward trend there as well, which we hope continues. So, to tie it all together, everything I said today, I really want to drive home the point that Silicon Valley no longer has a monopoly on innovation. It's still kind of the place to be when it comes to raising funding, establishing corporate partnerships, etc. But it's not the only place, and it's not the only place that good ideas can come from. We at Plug and Play realize that, and we want to empower that worldwide by tying everyone together back to Silicon Valley. So my key takeaway today is whether you are a corporation, whether you are a startup, or whether you are in public policy and government, it is so, so important to plug in to the global innovation ecosystem, work across borders, work across boundaries, and give the best opportunities to your domestic entrepreneurs. You know, I almost had a bit of a visa issue coming here to Brazil. So I think in this day and age, we've seen politically, a lot of people are starting to build walls instead of build bridges, right? So I think really everyone in the room today, it's up to us to keep moving forward, keep connecting with one another, and keep building a better world together. Thank you very much. For sure. Pessoal, temos espaço para perguntas. Alguém quer começar a fazer uma pergunta, aproveitando o Christian que está com a gente aqui, sobre como funciona no Silicon Valley? Eu não consigo. Ah, agora eu consigo. Show. Beleza. Alguém consegue levar um microfonezinho? Você consegue se aproximar, se for rápido, ou se alguém conseguir chegar mais rápido ainda nele? Pode perguntar em português. O Christian já está com tradução simultânea, tá bom? Hello? Ah, foi. Please, I'd like to know what do you think is the perspective for the next years in terms of venture capital investment in Brazil? In terms of venture capital investment in Brazil. So, like I mentioned, we do not have, ourselves at Plug and Play, we do not have a center in Brazil. So I guess what I can say from our perspective is our main approach is still to bring Brazilian companies physically to Silicon Valley so that they can be exposed to venture capital resources there.
Obviously, it should come as no surprise that there's much more capital available in the Valley. And so we do still urge Brazilian companies that are raising funding to go abroad and tap into other markets as well. So I guess that's what I can say on that point. Thank you. Mais uma pergunta? Opa, ali, ó. Vamos fechar então essa última perguntinha. Repetindo, pode perguntar em português, tá, gente? Ele já tem um tradutor, até para pessoas se sentirem mais à vontade, quem quiser perguntar em português. Bom dia, Christian. Eu sou Natália, agente de aceleração do Brasil Lab. A gente é um hub de inovação que conecta startups ao setor público, ao governo brasileiro. E eu queria entender um pouquinho da sua visão de como funciona, qual é a visão da Plug and Play dessa conexão justamente das startups com o setor público, quais são os principais desafios e como, que conselho você daria para isso avançar, essa pauta avançar aqui no Brasil, da contratação de startups pelo governo para fomentar esse ambiente de inovação. Obrigada. Thank you very much. So I can say one main thing on that point. From our perspective, with government, obviously the main challenge is that there's a lot of bureaucracy, a lot of traditional ways of doing things. Again, it can be very, very, very slow, even slower than corporations. We saw before kind of the innovation gap between the rate of technology change and the rate of business change. And I think that that gap is even larger when it comes to governments. I can honestly say one huge successful model that we've seen, not just in Brazil, but in other countries, is establishing a semi-governmental organization that can represent the government in making investments, in supporting startups, that doesn't have to play by the same bureaucracy as the government, but is still funded wholly by the government. So of course, ABDI is kind of an example of this model in Brazil. I could name many other examples in other countries worldwide, and this is where we really see the strongest impact from government, is when it's not the government directly working with startups, but there's an intermediary organization that is quasi-governmental or semi-governmental. So I hope that answers your question, and again, if you do have more questions on that point, I will be here today and all day tomorrow, so happy to chat with you on that as well. Thank you. Christian, thanks for coming, thanks for sharing, thanks for your time. Oh, last question. Hi, Christian. I'm Daniel. Thank you for your lecture. My question here is about the role of investment banks and boutique investment banks in Silicon Valley, helping Series B, C, or above startups and companies and interacting, pouring money from VCs and companies into these startups. How do you see them operating there? Thanks. Yes, thank you for your question. So we ourselves at Plug and Play, we're usually getting involved in the seed stage, A stage investment, but what you said is very true. There are definitely fantastic investment banks that are getting involved beyond that point. I myself do not work so much with them, so I wouldn't really have so much to tell you, but I can definitely connect you with people at Plug and Play that work more on that aspect, and I can give you more information with that. Thank you. Salve de palmas para o Christian. Thank you. Pessoal, agora nós vamos, para quem não conhece aqui, não veio ano passado, aqui em cima nós temos uma praça de alimentação bem grande para receber vocês. No entanto, a gente também tem lunchbox que serão distribuídas aqui fora, bem aqui pertinho das portas, onde vocês vão poder pegar para lanchar. Se quiserem lanchar aqui dentro, caso prefiram por não ter espaço lá fora para sentar, também são bem-vindos, ok? Lembrando que isso todo mundo que está inscrito no fórum, obviamente, pode pegar o seu lunchbox, tá bom? Então vai ter aqui nas saídas. Lembrando que a gente tem 1 hora de almoço e pontualmente a gente volta às 2 da tarde. Aproveitando esse intervalo que vocês vão ter de 1 hora, eu convido com muito carinho que vocês conheçam o stand da BDI que fica logo aqui ao lado, à direita de vocês, tá bom? Até daqui a pouco, bom almoço para todos vocês.